Olá a todos e bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Sean Fu, um analista financeiro de Singapura, mas com foco na China. É ótimo finalmente poder falar com você. Incrível. Ótimo estar aqui. Então eu queria discutir com você essa guerra econômica agora entre os Estados Unidos e a China. Claro, ela vem se desenvolvendo gradualmente ao longo dos anos, mas mais recentemente, obviamente, se intensificou. O que você acha disso? Acho que a visão mais ampla é os Estados Unidos estão sendo bem-sucedidos em seus objetivos, ou você vê os chineses conseguindo resistir a isso? Bem, o que vimos é uma mudança completa no teatro de guerra europeu, da Ucrânia até a China. Então acho que essa parte é bastante óbvia. E agora, o que Trump está fazendo é, na verdade, insistir nos erros que Biden começou em seu mandato anterior, de 2020 até 2024. Se olharmos para todo o escopo de como a guerra econômica está sendo travada, muito disso está sendo feito de maneira muito desordenada e míope. Toda a administração está basicamente tentando antecipar décadas de progresso que precisam ser feitos. Mas eles querem comprimi-lo em um período de tempo tão curto. Eles basicamente querem comprimir de 30 a 40 anos de progresso econômico em apenas alguns meses. Se olharmos para como a China tem jogado seu jogo, jogado suas cartas nos últimos 20 a 30 anos, podemos ver que também não foi exatamente uma jornada simples. Quando a China começou a entrar na Organização Mundial do Comércio, OMC, parte da estratégia não era apenas fabricar tudo dentro do próprio país, porque isso não é possível. Eventualmente, à medida que a economia amadurece, eles precisam subir na cadeia de valor. É por isso que vimos a China começar a fabricar coisas como sapatos, camisas e vestuário para os Estados Unidos do ano 2000 a 2005. Depois, começou a subir na cadeia de valor. Eles começaram a fazer eletrônicos, começaram a fazer computadores, e agora passamos de smartphones para veículos elétricos, chegando até semicondutores. A China sabe disso intrinsecamente. Então, usando seu superávit comercial, que é de cerca de US$ 1 trilhão por ano, eles começaram a investir em projetos ferroviários ao redor do mundo, começaram a investir em países como o Vietnã, países no Oriente Médio, na própria Rússia e especialmente na América Latina. Assim, a China, mais diversificou de seu risco. E uma estatística importante que vamos notar é a dependência da China do que nós somos. E não é mais tão significativo assim. Agora, se os Estados Unidos tivessem iniciado uma guerra comercial em 2010 ou 2015, sem dúvida, isso realmente prejudicaria a China em grande medida. Mas agora, não realmente. Se olharmos para o PIB do ano passado, acho que em 2024, a China terminou o ano em torno de 5% ou algo assim. Bem, as exportações totais da China para os Estados Unidos representam apenas 2,3% do PIB. Então, se tudo parar, como parece que está prestes a acontecer, ou já estamos, o PIB da China ainda crescerá em torno de 2 a 3%. E isso sem qualquer estímulo. Portanto, para sua pergunta, acho que a China será capaz de enfrentar a tempestade de forma bastante eficaz. Sim, bem, esse é meio que o meu pensamento também. Posso entender algumas das queixas dos Estados Unidos, porque, por muitos anos, quando a China estava, seu objetivo era em grande parte maximizar as exportações. Dessa forma, suas indústrias cresceriam e as fábricas do mundo poderiam se mudar para lá. Além disso, os chineses poderiam acumular muitas reservas nacionais e obter muitos fundos. Então, com o tempo, lembro-me de dizer há cerca de 20 anos que isso não é sustentável. Chamamos isso de interdependência. Mas, novamente, com o tempo, o poder industrial e as economias estão se deslocando dos Estados Unidos para a China. Então, entendo por que haveria, por exemplo, interesse em tarifas. Mas o que você vê agora, como você também disse, é que os chineses não se limitaram a fazer sapatos ou roupas.
Eles subiram nas cadeias de valor globais e se tornaram muito mais autossuficientes. Se quisessem quebrar os chineses, teria sido melhor fazer isso há 20 anos. Acho que agora é contraproducente. Mas também é interessante o que você disse sobre querer comprimir 30 anos em alguns meses, porque vejo isso com as tarifas também. Na verdade, não sou contra tarifas. Acho que podem ser um instrumento se você quiser desenvolver suas indústrias domésticas. Mas a forma como é feito, quero dizer, se você investe numa fábrica, por exemplo, de roupas nos Estados Unidos e sabe que haverá uma tarifa de 10%, isso te torna um pouco mais competitivo. Você planeja para 5 a 10 anos à frente para investir em fábricas, mas ninguém sabe o que Trump vai fazer nos próximos 20 minutos, se ele vai aumentar ou diminuir. Eu não faria nenhum investimento. Então é muito sim, acho que é radical demais. Mas nesta guerra tarifária, você vê os chineses reagindo. Como eles realmente reagem a essas políticas? Eles apenas ficam sentados e esperam? Porque esta é uma pergunta que a maior parte do mundo tem. Seguimos, tentamos negociar com os americanos ou apenas novamente ficamos sentados? Bem, aqui está coisa interessante, certo? Nas últimas 3 semanas a um mês, vimos os chineses não fazerem absolutamente nada, além de apenas observar, apenas esperar. Porque eles meio que sabem o verdadeiro selo da economia dos Estados Unidos, certo? Acho que todos podemos concordar que a economia dos Estados hoje é hiperfinanciarizada. Tudo gira em torno de Wall Street, em torno de instrumentos, do mercado de ações e de títulos. Então, se você mexer na política comercial, pode acabar quebrando o mercado de títulos. Se você pensar no mercado de títulos, pode acabar quebrando a política comercial. Então, tudo está interconectado hoje. O que vimos nas últimas 3 a 4 semanas? Vimos uma total repudiação dos ativos dos Estados Unidos, não apenas da China, mas do mundo em geral. Agora, todos estão com medo de que Trump vá quebrar o comércio global. Porque se voltarmos ao sistema de Bretton Woods, havia uma espécie de acordo tácito entre os Estados Unidos e o mundo, certo? Os Estados inundariam o mundo com dólares. Eles forneceriam uma tonelada de liquidez. E o mundo essencialmente financiaria os Estados com muitos bens e serviços, certo? Principalmente bens agora. E todos podemos discutir se isso é algo sustentável a longo prazo, mas foi assim que a velha ordem mundial foi realmente desenvolvida. Esse era o quadro de tudo. Agora, quando os Estados Unidos decidem impor uma tarifa de 10% ao mundo todo, e a taxa efetiva, se não me engano, é de cerca de 20% a 25%, podemos postular que o fluxo de dólares dos Estados Unidos para o mundo vai cair mais ou menos nessa quantidade, certo? Poderia ser 5%, poderia ser 20%, e isso meio que paralisa tudo. E no mundo podemos ver uma resposta coordenada por alguns dos países por aí. Temos o Canadá, o que é bastante surpreendente. Eles estão resistindo, conhecendo suas dependências. O México também não está totalmente cedendo. A China, claro, você sabe, aumentou suas tarifas para o que poderia muito bem ser 1000%. Então o comércio parou. E por causa disso, todo o sistema dos Estados Unidos, suas empresas, podem realmente ver um colapso de receita nos próximos 3 a 4 meses, talvez até um ano. E isso não é exatamente bom. E por causa disso, vimos muitos investidores por aí. Eles decidiram que o dólar americano não é mais o porto seguro. Quando olho para a esquerda, vejo os mercados de títulos em caos. Então vou retirar todos os meus investimentos. E quando olho para a direita, o mercado de ações, os lucros definitivamente vão desabar. Então não vou comprar dólares, não vou investir no S&P 500. E por causa disso, tudo começou a desmoronar. É por isso que você sabe, Trump apareceu de repente dizendo que isso era um plano, sabe, para encurralar a China. O tempo todo, tudo foi uma grande farsa. Essas 3 a 4 semanas inteiras foram apenas um grande teatro kabuki, para prender a China, certo? Então podemos ver que a China realmente não precisa fazer muito neste momento. O próprio mercado global está forçando os Estados Unidos a realmente repensar algumas de suas políticas.
Isso é interessante. Eu vi que a UE imediatamente propôs tarifas 0 a 0. Nessa área pareceu funcionar, mas percebi que a China está seguindo um caminho diferente. Mas o que a China está fazendo com seus fundos agora? Porque no passado costumava reinvestir muito nos Estados Unidos. Novamente, era assim que o ciclo deveria funcionar, o que financiarizou cada vez mais a economia dos Estados Unidos. Mas para onde vão os fundos chineses hoje em dia? Claro, acho que precisamos nos lembrar dos últimos 2 a 3 anos também, certo? Precisamos entender o que a China tem observado na recente guerra Rússia-Ucrânia. Quando Putin entrou, acho que foi em abril ou maio de 2022, foi quando o G7 decidiu congelar os ativos russos, certo? Talvez um mês ou algo assim de diferença. Mas isso basicamente retirou 300 bilhões de dólares em ativos soberanos russos. E para qualquer país por aí, foi um grande alerta. E para Pequim foi especialmente um grande alerta, porque você sabe, depois da Rússia será a China a próxima. E como vimos, a China é a próxima. Então, a China tem várias maneiras de lidar com seu superávit comercial. Eles definitivamente precisam investir em outros lugares. Um caminho é certamente o mercado de ouro, como todos vimos. Você sabe, o preço tem subido rapidamente. Passou de, acho, $2.500 para quase $3.500 em um curto período de tempo. E você sabe, a guerra comercial só piorou as coisas. Então a China está definitivamente alocando algum dinheiro por lá. Mas a China também está jogando suas cartas de forma bastante inteligente. Agora, os Estados Unidos, quando decidem impor sua guerra comercial, guerra tarifária, é apenas um sinal para o mundo de que vão trazer tudo de volta para os Estados Unidos. Eles estão se voltando para dentro. Eles estão tentando trazer de volta todas as indústrias críticas para lá. Como resultado, importarão menos do mundo. Mas se olharmos para a abordagem da China, eles estão se expandindo. Eles estão ativamente tentando globalizar sua parte do mundo e o mundo em geral. Então a China está definitivamente usando parte do seu dinheiro. Eles estão investindo em lugares como Arábia Saudita, América Latina, Argentina, Brasil, investindo em alguns projetos na Rússia, Sudeste Asiático. Assim, a China está realmente usando seu dinheiro de uma forma para construir mais fábricas por aí, diversificar sua cadeia de suprimentos, bem como se proteger contra sanções. Porque vai ser muito difícil para os países realmente ouvirem as ordens americanas quando uma grande parte de sua economia está ligada aos chineses, certo? Se eu realmente me juntasse aos Estados Unidos em seu plano de bloquear a China, de repente eu poderia ver 5-10% do meu PIB desmoronando. Eu poderia ver meu custo de produção aumentando. E nesse caso, se eu for cortado da China, não poderei nem exportar para o Ocidente, porque agora estou enfrentando uma barreira tarifária de 10%. Preciso reduzir minhas importações para poder superar essa barreira tarifária de 10-20%. Então, em essência, a China está usando suas reservas, seus ganhos, de maneira tanto defensiva quanto ofensiva. Mas um aspecto ou área-chave desta guerra financeira ou econômica está obviamente dentro do setor de tecnologia. Quando você começou a dizer que a China subiu nas cadeias de valor globais, isso meio que desestabilizou algumas das divisões de trabalho previstas que eles tinham cerca de 30 anos atrás, quando a alta tecnologia e as finanças seriam feitas nos Estados Unidos, que têm alta renda e também criam alta dependência, enquanto as coisas mais baratas, como manufatura, produção de roupas, tudo isso seria feito na China. Mas quando os chineses subiram nessas cadeias de valor globais, não só os Estados Unidos tiveram o problema de ter sua manufatura deslocada, mas agora também estamos vendo que sua capacidade de dominar as tecnologias de ponta e também os instrumentos financeiros, para o nosso bem, está sendo desafiada. Mas, inicialmente,
veio como um conselho nos Estados Unidos, por exemplo, do CEO do Google, que se você apenas colocasse algumas restrições nos semicondutores chineses, isso efetivamente tiraria o tapete debaixo de todos esses gigantes como a Huawei e começaria a colapsar todo o desenvolvimento tecnológico da China. Os Estados iriam então reduzir o desenvolvimento tecnológico da China como seu principal rival. Mas não é nenhum grande segredo que isso não saiu como esperado. Acho que os números de demissões da Intel seriam um bom indicador de para onde isso está indo. Mas a China conseguiu realmente criar autossuficiência. Ou como ela conseguiu? Bem, como você pode explicar como ela conseguiu, eu acho, lidar com isso. Bem, eu acho que vai ser um trabalho em andamento. A China está definitivamente, quero dizer, alguns anos atrás. Não há como negar isso. Mas então eles conseguiram realmente alcançar. Eles conseguiram fechar a lacuna de forma bastante convincente e surpreendente. Acho que todos vimos o que aconteceu nos últimos 2, 3 meses. DeepSeek surgiu e isso realmente atrapalhou todo o G7, especialmente as empresas de tecnologia dos Estados, certo? Newage. O lahasna e status de barras para criar moas police BA, isaia. Basicamente, deixa para criar a Skynet, certo? They were basically trying to create Skynet, right? But China, they decided to opt. Mas a China decidiu optar por uma abordagem mais prática para criar um modelo de IA que fosse mais aplicável a indústrias como energia e saúde, para que possam gerar receita e, eventualmente, financiar o restante de seus projetos de IA. Todos sabemos que os Estados Unidos estão tentando dizer aos países: vocês devem investir conosco, não devem investir na China. Mas há também outro aspecto que os Estados Unidos realmente não consideraram, que são as cadeias de suprimentos da China, que lhes permitem reduzir seus custos de produção, pesquisa e investimento a níveis extremamente baixos em comparação com os Estados Unidos. Quero dizer, se olharmos para como a China obtém suas matérias-primas, eles têm várias minas, cadeias de suprimento e refinarias dentro da própria China e ao redor do mundo. E mesmo que a China pare de comprar qualquer petróleo e GNL dos Estados Unidos, eles podem simplesmente obtê-los da Rússia, Arábia Saudita ou outros fornecedores. Então agora você está competindo com um país que tem talvez 4x, 5x ou 10x menos custo de pesquisa e produção em comparação com você. Você tem uma vantagem inicial, mas a China pode eventualmente alcançar e provavelmente acabará alcançando. E é aqui que eu acho que todas as sanções de chips realmente não fizeram nenhum bem aos SOM, certo? Então, se lembrarmos de como Biden realmente jogou o jogo quando se tratou de semicondutores, uma parte é boa, a outra é terrível. Agora vamos tocar na parte boa primeiro. Quando você está lutando uma espécie de guerra industrial com a China, não há como evitar o fato de que você precisa subsidiar suas indústrias, porque a China definitivamente está subsidiando as delas. E se você disser à China para não subsidiar suas indústrias, eles ainda vão fazer isso. Isso é algo que não dá para contornar. Então, acho que Biden criou um fundo de 50 bilhões ou 100 bilhões de dólares para semicondutores, e acho que isso foi bom. Agora, como está sendo implementado é outra questão. Mas quando você decide dividir o mundo em vários níveis de influência, países de nível 1, nível 2, nível 3, e apenas o nível 1, basicamente o G7, recebe todos os chips, e a China, estando no nível 3, recebe mais ou menos o fim de baixo valor dos chips, isso apenas galvanizará toda a economia, todo o ecossistema, para avançar, seguir em frente. E agora vimos a China realmente capaz de fechar a lacuna, porque eles não têm outras vias para obter chips. Então, eles precisam trabalhar juntos com todos os pequenos fornecedores, com a Huawei, com toda a cadeia de suprimentos, com suas universidades, oferecendo muitas bolsas para fazer progresso. Assim, os Estados essencialmente forçaram a China a um processo rápido de inovação tecnológica, do qual eu não acho que eles possam se recuperar. That I don't think they can ever recover from.
Se você observar o nacionalismo econômico do século XIX, verá que foi quando os países reconheceram que sua soberania política estaria interligada com sua soberania industrial. Foi nesse período que os países usaram muitas dessas tarifas temporárias e subsídios para desenvolver essa força. Obviamente, a China usou esses enormes lucros que vem obtendo ao longo dos anos para financiar outras indústrias. Mas parece que agora, os Estados Unidos estão tentando intensificar, eu acho, para imitar essa abordagem chinesa. Eles querem usar tarifas, claro, não de forma muito elegante, mas os chineses não dependiam tanto disso. Mas os subsídios são bastante importantes, porque se você observar o desenvolvimento do Vale do Silício, muitas vezes é essa versão romantizada de simplesmente deixar os empreendedores fazerem o que quiserem. Mas eles tiveram muitos subsídios, alguns deles indiretamente através de contratos militares e tudo mais, mas mesmo assim foi bastante subsidiado. E agora o argumento é que eles precisam tornar isso muito mais poderoso. Mas até que ponto os Estados Unidos conseguem realizar isso se ao mesmo tempo estão entrando em uma guerra comercial que está cortando muito do seu financiamento? Porque como vimos com essa guerra dos semicondutores, se você corta os chips para a China, isso é, bem, para empresas como a Intel, uma grande parte do seu mercado. Então, de onde vem o dinheiro para pesquisa e desenvolvimento? Tudo isso recai sobre subsídios ou é apenas uma tentativa de entender isso? Claro. Acho que os Estados Unidos estão em uma posição muito difícil. Eles estão lutando, como você disse, muitas guerras ao mesmo tempo. Realmente apenas a guerra econômica em si. Há simplesmente muitos fronts. Então, de onde virá o dinheiro? Agora, se Trump sair por aí e de repente arrecadar uma tonelada de dinheiro, ele basicamente vai dar um tapa na cara de sua base de eleitores, porque prometeu que os déficits diminuiriam. Mas se olharmos para como o orçamento está realmente se comportando, não está realmente cortando muito. Você sabe, passamos de promessas de 2 trilhões de dólares, ou foi 1 trilhão em cortes de déficit. Então caímos para os 500 bilhões, depois a promessa caiu para os 150 bilhões. E como todos sabemos, Elon Musk acabou de sair. Ele voltou para a Tesla, porque toda a empresa está desmoronando. Então podemos esperar que eles realmente reduzam seus cortes no déficit. Então de onde virá o dinheiro? Acho que os Estados estão agora jogando com uma mão cada vez menor quando se trata da mesa de pôquer. A quantidade de fichas está diminuindo. E o que eu sugeriria é realmente enfrentar os problemas um de cada vez. Para você recuperar a manufatura, fortalecer sua base de manufatura, seria bastante insano lutar uma guerra comercial global neste momento. E a primeira coisa que você precisará fazer é, na verdade, sabe, você tem que ser honesto com os americanos, certo? Precisamos recuperar nossas cadeias de suprimentos. Precisamos ir lá fora. Precisamos competir com os chineses na construção de minas, garantindo cadeias de suprimentos. E isso vai levar muito tempo. E, infelizmente, vai custar muito dinheiro. Agora, o que vemos Trump fazendo agora é tentando encurtar esse processo, certo? Ele sabe que precisa de cadeias de suprimentos. É por isso que ele está tentando forçar Zelensky a assinar o acordo de minerais, certo? Se realmente há minerais no solo, todos nós não sabemos. E ele está tentando fazer as pazes com Putin. Uma das grandes razões é definitivamente obter acesso aos recursos russos. Mas isso ainda não é suficiente, porque a China tem muitas cadeias de suprimentos ao redor do mundo. Se você realmente quer fazer isso, os Estados Unidos têm que passar por um período de austeridade, onde os gastos não são feitos para subsidiar todas as grandes empresas por aí, mas para construir cadeias de suprimentos críticas. Eles basicamente têm que imitar o que a China fez nos últimos 10 a 20 anos. Mas eles realmente conseguem suportar a dor? Essa é a grande questão. Sabe, eu meio que entendo por que Trump está fazendo as coisas do jeito que está agora. Porque ele quer encurtar tudo em apenas 2 a 4 anos. Porque quem sabe o que vai acontecer depois disso?
é provável que ele perca muita influência nas eleições de meio de mandato. Ou talvez, no final dos 4 anos, um democrata entre, ou um republicano entre, que vá contra o que ele realmente defende. Então ele está tentando encurtar tudo, mas não entende a verdadeira dinâmica da situação. Então, para responder à sua pergunta, não é nada fácil. Não posso dar uma resposta direta. Apenas que se você realmente quiser resolver tudo de forma orgânica, os estadunidenses terão que passar por um período muito difícil, algumas décadas de dor, para realmente reconstruir a economia desde as bases. Sim e não. Isso volta ao que você disse antes. Essa compressão de tudo em alguns meses. Porque, novamente, acho que algumas das soluções para os Estados Unidos seriam ter políticas industriais mais vigorosas, ou seja, identificar quais são as indústrias estratégicas e garantir que sejam subsidiadas e financiadas. Mas todos os objetivos ao mesmo tempo. E acho que, além disso, não apenas por causa da política dos Estados Unidos, que eles têm que colocar tudo na presidência de Trump, mas também esse objetivo de que você não pode ter a China como um par. Porque se você apenas tentar equilibrar a China um pouco, enquanto reindustrializa e desenvolve suas próprias indústrias, pode ganhar algum tempo. Mas essa ideia de que a China também tem que ser quebrada, que você não pode tê-la como um par, exige demais, eu acho, dessa política econômica, que você tem que colocar tudo em esteroides. Novamente, quebrar o setor de tecnologia chinês. Como você vai reindustrializar ou desenvolver suas indústrias se cortar seu principal parceiro? Em quais indústrias na China você está de olho atualmente? Eles têm essa notável capacidade de se concentrar nas indústrias estratégicas de que precisam. Por exemplo, com carros autônomos, eles têm sido bastante estratégicos porque são mais ou menos as mesmas tecnologias que você usaria em robótica, com os sensores e tudo isso. Você pode meio que ver o caminho que está seguindo. Com a indústria automobilística, por exemplo, Elon Musk uma vez zombou que os chineses teriam seus próprios carros elétricos e um mercado automobilístico, mas veja o que aconteceu em um período de tempo muito curto. Então, quais são as principais indústrias em que você está se concentrando? Bem, eu acho que o foco principal da China agora é, sem dúvida, os semicondutores. Porque os semicondutores vão ser o novo petróleo do futuro. Quero dizer, é muito clichê dizer isso, mas é verdade em certo sentido. Agora, uma vez que a China surgiu com o Mar Profundo, basicamente virou o jogo de cabeça para baixo. Você sabe, a IA costumava ser algum tipo de ferramenta revolucionária, mas agora é apenas uma entrada em várias indústrias para impulsionar uma produção maior, impulsionar uma saída maior. Então, o que a China quer fazer é ainda permanecer o gigante da produção do futuro, certo? Agora, todos sabemos que a China precisa reequilibrar sua economia até certo ponto. Eles precisam consumir mais. Eles precisam produzir um pouco menos em relação ao seu consumo. Mas a China também não pode reduzir sua produção. E a única maneira de manter sua vantagem é em robótica ou semicondutores. Então, podemos ver muito fluxo entrando nas indústrias de semicondutores chinesas, certo? Mas quando se trata de focar na China, e digamos que você queira investir na China nesse setor, também será uma decisão muito difícil. Eu mesmo não invisto em nenhum setor chinês específico. Eu apenas compro o mercado chinês como um todo ou invisto nos bancos. E aqui está o porquê. Há uma razão pela qual muitas empresas no mundo, dos Estados Unidos à Europa, como a Volkswagen, simplesmente não conseguem competir com as marcas chinesas, certo? Marcas chinesas, como BYD, como NIO. E isso porque dentro do próprio ecossistema chinês é hipercompetitivo. É basicamente jogos vorazes com esteroides. Todos estão lutando muito com uma cadeia de suprimentos muito enxuta para reduzir os custos. E não sabemos qual empresa vai sobreviver nos próximos 5 a 10 anos. Pode ser a BYD hoje, ou pode ser a NIO, outra nova entrante amanhã. Portanto, vai ser bastante difícil investir em empresas chinesas específicas neste momento. Mas quando se trata dos setores em que a China precisa investir,
serão os semicondutores, sem dúvida. Is going to be semiconductors, hands down. Yeah, I guess my last question is on actually, Minha última pergunta é sobre como o BRICS se encaixa nisso, porque eu realmente acho que uma das forças da economia chinesa é, como você disse, eles têm um controle muito rígido sobre as cadeias de suprimentos. Não apenas diversificando, mas também, é claro, dentro da China. Eles têm as minas, estão trabalhando com metais de terras raras, fazem o processamento, têm os engenheiros. Você pode ver cada etapa do processo que eles têm sob controle. Mas é claro, sair da China também é importante com a diversificação. E é por isso que estão investindo bastante nisso. Não apenas nas várias indústrias e nos corredores de transporte, mas você vê os mecanismos financeiros também. Como você vê o papel do BRICS dentro desse quadro mais amplo? Porque parece que o BRICS se tornou a principal instituição para, eu acho, acomodar uma arquitetura econômica internacional alternativa, já que, como você disse, Bretton Woods não está realmente fazendo o trabalho mais. Sim, eu acho que o BRICS vai ser um dos principais atores por aí. E com o tempo, definitivamente vai superar o G7. Quero dizer, já superou em termos de PIB. E o que os Estados Unidos estão fazendo agora é realmente dar um tiro no próprio pé. Você sabe, grande parte do sistema mundial está centrado no dólar, centrado no SWIFT, centrado em toda essa arquitetura financeira. Mas o BRICS, eles estão criando o próprio sistema, sem dúvida. Eles estão atrás, mas nos próximos 5 a 10 anos, se os Estados Unidos decidirem parar de negociar com o mundo, ou negociarem menos, há apenas um caminho. Há apenas uma avenida para os outros países seguirem. E essa será o BRICS. Quero dizer, se olharmos para todos os países do BRICS, você sabe, China, Rússia, Brasil, Índia, e considerarmos os novos membros, como Emirados Árabes Unidos e Indonésia, muitos desses lugares, suas populações estão crescendo em comparação com o Ocidente, que está estagnando na melhor das hipóteses. E muitas pessoas ainda estão na classe média baixa. Então, à medida que os padrões de vida aumentam e as pessoas são elevadas, seus gastos também aumentam. É interessante ver que até os europeus estão começando a falar mais com os chineses, porque sabem que o mercado americano vai encolher, ficar estagnado, ou eles terão que escalar uma grande barreira tarifária. Mas se você olhar para os BRICS em geral, a menos que você decida retaliar contra a China e a China retalie de volta, o nível de tarifas em comparação com o que os americanos estão propondo é, na verdade, bastante moderado. Por causa disso, poderíamos ver um mundo muito bifurcado, onde é os Estados Unidos contra todos os outros, não no sentido de um conflito militar, mas no sentido de uma luta econômica. Então, nesse caso, poderíamos ter os Estados Unidos realmente jogando um tipo de jogo de autarquia, o que é estranho até de se dizer, um jogo de suposta autossuficiência, enquanto o resto do mundo realiza comércio livre. Se isso continuar por tempo suficiente, poderia realmente desmantelar toda a arquitetura financeira também. No momento, não estou dizendo que o RMB ou os BRICS terão sua própria moeda, mas estou dizendo que muitas das vantagens que os Estados Unidos têm com o mundo todo, reciclando dinheiro para títulos, o mundo todo usando dólares para transações financeiras e para liquidações comerciais, acho que tudo isso vai se desgastar, especialmente nos próximos 5 a 10 anos. Mesmo que Trump faça uma reviravolta hoje, acho que muita confiança se foi. Bem, enquanto encerramos isso, eu queria perguntar onde as pessoas podem te encontrar, porque sei que você tem um canal no YouTube muito popular, claro. Há algum outro lugar onde as pessoas possam te encontrar? Na verdade, não. Mas você sempre pode ir ao YouTube. É só procurar por Xiangfu Gold. Xiangfu Gold, você pode ir lá, e eu falo um pouco sobre a China, realmente sobre os aspectos financeiros de toda a guerra, sobre a economia dos Estados Unidos, recessões, assim como investir em ouro. Tudo isso será abordado no meu canal. Então sim, venha e confira.
Sim, claro. Espero ter você de volta em algum momento para discutir os metais preciosos e especialmente o ouro, porque isso é algo que o mundo inteiro está observando no momento. De qualquer forma, Shanfu, muito obrigado pelo seu tempo. Ei, obrigado, Glenn. É ótimo estar aqui.